Boa noite, gente querida. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu estou muito animada para esse nosso encontro de hoje, porque ele surge como uma demanda da turma 2, que a gente entendeu que valia muito a pena ser levada, ser ouvida, que era que eram, né, momentos onde a gente se encontrasse para falar sobre tudo que está sendo visto, vivido, sentido, aprendido, desaprendido aqui nos encontros da pós. Então, a gente vai ter a cada módulo, a gente vai ter um encontro desse de aprofundamento, onde a gente vai ter a possibilidade de falar, se ouvir, trazer as nossas questões, trazer os nossos incômodos, os nossos desconfortos. Esse encontro, ele é muito montado e pensado a partir do form que Marina deixou lá para vocês. Então, a gente teve uma baixa adesão. Acho que hoje eu vi no final da manhã, não vi no resto do dia, mas no final da manhã acho que tinha um 25, não lembro exatamente. Não sei se a gente aumentou. Chegamos a 31 no final. Boa. 31 ao todo. Acho que a gente pode chegar mais assim para comentar mesmo assim sobre os processos, os aprendizados, né? Assim, realmente, gente, a gente faz. Isso aqui é um curso que ele é muito vivo, vivo e como organismo vivo está se fazendo e se refazendo. Então, a gente tem muito interesse de ouvir o que vocês trazem, ouvir como chega até aí. A gente tem certeza que todo mundo que faz essa pós tem com o que contribuir com a sua voz, com a sua experiência, do lugar de onde fala, com a sua própria história, entendendo que a gente não está falando aqui dos percursos acadêmicos de ninguém, a gente está falando de quem vocês são, porque isso importa num processo de aprendizagem. Então, essa noite é uma noite para isso, é uma noite onde a gente realmente senta junto para trocar sobre o que a gente viu. E aí a gente tem. Eu já quero que a gente comece, porque sempre fica isso, né? No final das contas, a gente fica sentindo muita falta de falar. Então, já vamos começar. Vou contar para vocês um pouquinho como é que vai funcionar a nossa noite de hoje. Você quer projetar, Peu? Quer dar boa noite também? Quer dizer um oi? Eu queria só dar uma boa noite rápido. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Queria dar uma boa noite rápido. Só uma coisa que eu acho importante da gente reforçar aqui. Essa pós ela é constituída, vocês devem lembrar lá na ementa que vocês receberam na inscrição. Todo mundo recebeu essa ementa. Ela é baseada num estudo que ele é muito contemporâneo e depois a gente pode se aprofundar falando disso, né? Porque é contemporâneo falar sobre as organizações familiares no modo como a gente está falando, sem ser aquela família lá da origem, quando a gente se sedentariza, né? Quando a gente senta para plantar, colher e conviver com um pequeno núcleo. Não estou falando daquele momento, desse momento histórico. E para que ela ficasse de pé, eu estou olhando aqui na parede, porque é engraçado, porque esse conjunto de post-its aqui nunca nos abandonou. Consegue mostrar? Estão vendo aí do lado de Lua? Para quem é assinante do Dilema, sabe que esses post-its aparecem na tela quando a gente grava o podcast, mas isso tudo foi construído em cima de 9 eixos de conhecimento que dizem respeito justamente a questões que as famílias brasileiras contemporaneamente atravessam de uma forma muito radical quando a gente pensa no cuidado. E é justamente por isso que tanta coisa aconteceu nos últimos 5 anos em relação a esse ponto, né? A Rede Amparo tem 10, e ali no começo da pandemia há um movimento muito grande. Eu acho que Lua é a grande encabeçadora dos diálogos sobre a educação parental no Brasil. E isso vem muito forte para que esses eixos sejam observados e estudados, para a gente pensar em estratégias e modos de cuidado que desembocam no que a gente está vendo. Então, de 5 anos para cá, o que é que começa a acontecer, né? 5, 6 anos para cá? A gente tem uma lei que ela tramita e tem um momento que ela finalmente ela é assinada
pela presidência atual da República, pelo presidente Lula, que é uma lei que reconhece a educação parental como estratégia de cuidado e de proteção, ou seja, de prevenção, mas também de combate às violências contra as infâncias e adolescências. A gente tem movimentos múltiplos acontecendo de profissionais que não são da área da psi, mas que percebem no seu diálogo com famílias que essa é uma lacuna acadêmica, por isso que tem tanta gente aqui que não é, inclusive, da área da psi, porque para a área da psi ficou fácil da gente do lado de cá identificar. Tanto é que lá atrás a gente cria a formação em estudos familiares. Ela era muito voltada para quem atuava na clínica, né? E hoje isso ganhou um lastro, virou uma pós-lato sensu. Mas agora vem meu comentário. Para constituir um pós-lato sensu e estar no MEC certificado e poder certificar vocês, a gente precisou desenhar uma ementa e esses 9 eixos eles são fundamentais para a gente pensar no que é educação parental. A partir dessa perspectiva que a Rede Amparo apresenta, que são os estudos familiares. Hã? A perspectiva da Rede A Amparo, né? Eu perspectiva sou da Rede jurídica, Amparo, de como a gente acredito. olha o mundo e como a gente olha as famílias brasileiras. Dito isso, essa novidade que acontece hoje pela primeira vez na história dessa pós, e até na história, somando com a história da formação de estudos familiares, que a gente chama de revisão do eixo, eu tenho para mim que ela é fundamental para que a gente crie dois movimentos. Primeiro, a gente consiga visualizar o agrupamento de cada eixo. Então, vocês vão ver agora na apresentação, rapidamente, quais foram as 4 aulas que compuseram esse primeiro eixo. Entender por onde esse raciocínio vai, para poder abrir caminho para os eixos que vêm a seguir. Então, toda aula dessa de revisão de eixo, eu sugiro que a gente realmente não só compareça aqui em massa, mas a gente dialogue e preencha os formulários que Marina e Carol proponham lá na plataforma da pós, tudo isso, porque é um momento de movimento um, a gente agrupar esses conhecimentos que fazem parte de cada um dos eixos, ponto um. E ponto dois, a gente catapultar a nossa ideia de atuação no cuidado e na educação parental a partir do entendimento do que cabe dentro desses eixos. Vou contar por quê. A aula de Mille poderia ter, ao invés de 2 horas e 10, poderia ter 8 horas. A aula de Lua sobre hierarquias e afetos, se ela destrincha o que está embutido em hierarquias, e a gente conta com o aprofundamento de vocês diante da provocação, daria mais 6 horas e meia. A aula que vocês vão ver daqui a pouco de Marcelo, Pedro, Ana Clara Damasio, que hoje só de áudio foram 46 minutos comigo. Estou falando sério, essa mulher está fazendo uma pesquisa brilhante. Das pesquisas que eu vi contemporaneamente sobre famílias, essa pesquisa dela é brilhante no doutorado dela. Ela, hoje a gente trocando ideias sobre isso. Então, o que é que acontece? A gente tem possibilidade de movimento um, agrupar esses conhecimentos por eixo e depois olhar a nossa atuação de acordo com essas demandas, são demandas sociais. A gente não tirou esses 9 eixos do Data Fonseca ou do Data Barros. A gente tirou de um panorama nacional de famílias brasileiras em situação de desamparo. Então, estou dizendo isso porque quando a gente fala, a gente fecha o primeiro eixo de relações familiares, e é o que a gente vai fazer hoje aqui, fazer uma revisão. Lá na frente, quando a gente fizer uma revisão de adolescências, uma revisão do que é vínculo, por exemplo, cara, é muita coisa para nos abastecer na nossa atuação. Pronto, posto isso, agora, amor, retome aí para explicar o andamento, por favor. Então, como vai funcionar essa noite? Vai funcionar da seguinte forma. Ah, e também esperem ser surpreendidos, assim, porque como eu falei, né, essa pós, sendo uma pós viva, né, que está se movimentando e vocês colaborando o tempo todo para isso, cada revisão de eixo pode acontecer de um jeito diferente, tá? Então tá. Então, nessa nossa primeira revisão de eixo, o que que a gente vai ter? A gente teve, né? Foi o eixo que falou sobre relações familiares. A gente teve Mila Lacombe com uma aula em que ela faz uma crítica e ela traz, né, uma provocação para a gente entender quando a gente fala de família, do que a gente está falando, do que a gente precisaria falar quando a gente pensa em família. A gente teve Monique Mota falando sobre o papel materno, né, na sociedade. A gente teve Pedro Fonseca
falando sobre o papel paterno nessa sociedade, como é que se constitui uma mãe, como é que se constitui um pai. E, por fim, eu fechando esse módulo falando sobre hierarquias e afetos. Então, isso compôs, foram essas as aulas que compuseram esse módulo, né? E aí, nesse nosso encontro, a gente vai ter três momentos. A gente vai ter um primeiro momento, onde a gente vai estar agrupados em grupos pequenos, pequenos mesmo, 5, 6 pessoas, por 20 minutos. Depois, nesses grupos, cada grupo vai responder uma pergunta sobre um dos eixos. Depois desses 20 minutos, a gente volta para a sala e a gente se reagrupa. Então, quem estava com a pergunta um vai se reagrupar num grupo só. Então, se o grupo um, a gente vai ter o grupo um e o grupo 5 juntos aqui falando sobre a pergunta um. A gente vai ter o grupo 2 e o grupo 6 falando sobre a pergunta 2. E assim sucessivamente, novamente por 20 minutos. Aí, nesses 20 minutos, vocês precisam eleger um representante de turma porque a gente vai voltar para a grande roda e aí a gente vai ter 1 hora de debates coletivos para que a gente ouça o que vocês trouxeram, para que a gente pontue coisas que precisam ser pontuadas dentro do que vocês trouxeram e para que também a gente vai fazer um convite para que as pessoas que não são daquele grupo, mas que gostariam de comentar sobre alguma coisa daquele grupo, também cheguem nessa roda, tá? Então esse vai ser o andamento da nossa aula de hoje. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Então, o grupo que ficar com o grupo que ficar com a pergunta um vai tentar responder isso aqui de forma coletiva. Como a nossa atuação profissional pode convocar efetivamente a sociedade para o cuidado coletivo diante dos conflitos conceituais sobre família? Essa é a pergunta essa é a pergunta um. A pergunta 2 vai perguntar o seguinte: como alcançar, acolher e transformar a realidade de mães que ainda permanecem presas a um lugar de dominação? A pergunta 3 vai tentar responder o seguinte: quais os caminhos possíveis no cuidado familiar que convide os homens ao exercício de uma paternidade atualizada? E a quarta pergunta traz o seguinte: qual o papel da educação parental? Que papel a educação parental pode desempenhar no cuidado com crianças e adolescentes diante da fragilidade do lugar simbólico do adulto nas famílias contemporâneas? Carol, só tem pergunta assim, cabeçuda. Mas vocês dão conta do recado, não tenho a menor dúvida, porque, né, alto nível aqui. Então é isso. Vamos se dividir em grupo? Eu sei que tem gente que não está com câmera aberta, não tem problema, participa, ouve, tá? Fala, amor. Eu só vou pedir para que mesmo as pessoas que estão com câmera fechada aceitem o convite que vai chegar na tela na divisão de salas, para poder estarem lá, para que participem, nem que seja ouvindo, tá? Vocês vão ver no chat, dentro das salas, que as perguntas vão chegar e vão estar sinalizadas. Grupo um e grupo 5 é aquela pergunta um. Grupo 2 e 6 grupo, e assim por diante, tá? Lembrando que a gente vai dividir eita, a gente tinha falado em 8 grupos, veio mais gente. Ô, Pode ser Pedro, em 8 grupos mesmo? Oi? na verdade a gente vai dividir, era para ser em 12 grupos, não? Tem que ver a quantidade de gente, né? Porque quando o Lua falou em Não, 8 porque grupos, eu acho que vão ser, são 63 pessoas. Vai dar um grupo de 5 pessoas, é isso mesmo. Tá certo, é isso mesmo. 12 grupos. Eu vou sinalizar, vai ter lá, grupo um, 5 e 9 vão responder a pergunta um. Por quê? É como se começasse tudo de novo. Um, 2, 3, 4, um, 2, 3, 4, um, 2, 3, 4. Até 12 dividido por 3, MDC, MMD, MDC, é, MD no carnaval, essas coisas. Então, porque a vai ser gente, simples. porque vai ter, é por tema, né? Então depois vocês vão estar juntos dentro deste tema. As pessoas que estão com o tema da pergunta não sei se deu Isso. para perceber, mas as perguntas elas são relacionadas às aulas do nosso eixo. Então, Tinha eu não outro sei jeito se da gente alguém fazer ficou isso. com dúvida, né? Porque Tinha a outro jeito gente de fazer isso, assim, mais brasileiro, que era grupos um, 2 e 3 responde a pergunta um. Grupo 4, 5, 6 a 2. Mas, como a gente não está aqui para simplificar, a gente vai dificultar mesmo. Mas a gente vai escrever, não se preocupem. A gente vai escrever lá no chat e vocês vão ver. Então, quando a gente está dentro da sala, a gente vê o número dela, não vê?
Vê, pronto. Bom, mas deu certo. Tá todo mundo aí. Olha, boa noite, gente. Quanto tempo? Vocês estão com a cara ótima. De quem conversou bastante, foi muito bom. Amor, você quer puxar esse cordão daí? É. Gente, sabe quando tem aquele trabalho em grupo na sala? Que é um arrastar de cadeira, aí faz barulho, aí desconcentra, aí você não está no grupo que você queria, aí você pede para mudar. Sabe assim? A gente tentou vivenciamos essa experiência agora, né? No online. Então é isso, o grupo vai, aí o grupo volta, aí qual é a pergunta? Professor, qual é a pergunta? Aí não ouviu qual é a pergunta? Aí tem o colega que não quer participar do grupo, aquela coisa, loucura total, né? É isso. Mas, como eu falei, a gente está testando de que maneiras a gente vai fazer isso, de que maneiras a gente vai fazer essa conversa acontecer. E, pois é, André, eu lembrei de você. Então, agora a gente quer ouvir vocês, ouvir o que você. Ó, que bom, Aline, ouvir o que vocês têm para trazer para esse grande grupo. Então, quem que foi o representante do grupo um? Felipe. Felipe. Foi ele mesmo? Então, Felipe vai chegar aqui na roda para tentar responder a pergunta do grupo um. Ó, eu tô no escuro aqui, então não anotei a nossa conversa. Então vou falando e o povo vai me ajudando se eu esquecer de algumas partes, tá? Tá bom, querida. Tranquilo. É, a gente falou sobre a questão do cuidado, né? Como cativar a sociedade, né? Nessa direção do cuidado. Trouxe um pouco da minha experiência, né? Como um psicólogo de serviço de acolhimento de crianças que foram retiradas dos seus lares. E muitas vezes a gente se depara com essa falta de desejo na família, né, pelo cuidado com a infância. E o nosso trabalho é justamente esse, né, de garantir que a criança possa retornar ao seu lar, né, à sua família. Se não consegue a família nuclear, procura a família extensa, algum parente, né, até que, esgarçadas todas as possibilidades, encaminha para a adoção. E essa busca me cativa a esse respeito, né, assim, como que infelizmente em algumas famílias não existe esse desejo, né, ou esse desejo onde que está, né, a gente não procura e não encontra. Então, de um lado, esse foi uma reflexão que eu trouxe, né, assim, tá, como educadores parentais, né, como o nosso exercício de educação parental junto com a sociedade, né, de um lado pela militância, porque também se trata de garantia de direitos, e por outro lado, cativar o coração, né, do familiar que está enterrado ali o desejo, né, de um cuidado. Então, foi uma das reflexões que eu trouxe, também foi trazida a questão das famílias, né, que muitas vezes é um colega que trabalha numa creche, em que as famílias muitas vezes não estão muito disponíveis, né, capazes de estar ali naquela escuta, naquela frente de reflexão a respeito do cuidado, né. Muito bom, anotei algumas coisas aqui e a gente queria, na verdade, que outras pessoas de outros grupos, não as pessoas do grupo um, 5 e 9, se quiserem trazer alguma coisa a partir da reflexão do que o Felipe trouxe, por favor, levanta a mão para a gente ampliar essa roda. É, vocês falaram então sobre famílias não desejantes. Eu achei tão interessante isso, porque é muito bom, né, tá num grupo e ouvir outras vozes e a gente ir ainda mais profundo. Então, veja só, acho que Milly tem a impressão que Milly não falou sobre famílias que não desejam as suas crianças, né? Não falou sobre famílias que estão indisponíveis para conversas sobre o que é esse cuidado. Então, realmente o grupo ampliou, né, essa ideia sobre família, sobre esse cuidado e como a gente pode observar de ângulos muito diferentes essa questão das relações familiares, desses núcleos familiares. Então, famílias não desejantes e famílias indisponíveis.
Acho que dentro da nossa realidade do dia a dia, talvez a gente se depare mais facilmente com famílias indisponíveis, né? Que são aquelas famílias que a gente vai dizer que terceirizam, mas não só isso. Não só isso. Hoje, Peu falou uma coisa que eu fiquei com ela num grupo de estudos que a gente tava de manhã, que você falou assim, Peu, sobre o pai que está com o filho, mas o filho que está com o pai, mas o pai que não está com o filho, né? Então, é final de semana do pai, então o filho está com esse pai, mas o pai não está com esse filho. Por quê? Porque ele não está disponível para esse cuidado, ele não está disponível para essa troca, né? E isso não está centrado apenas na figura do pai, né? Há uma indisposição, uma indisponibilidade contemporânea para o cuidado. Mas é isso, quero ouvir mais gente. Alguém quer chegar? Não? Alguém quer trazer alguma partilha? Eu queria mais um pouquinho, assim, é como que chama atenção, porque é uma coisa tão óbvia, né? Assim, a questão do cuidado é uma obviedade, assim, eu lembrei daquela música do Caetano, é do Índio, né? Aquilo que ele disser vai se revelar aos povos, não por ser exótico, mas por ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio, né? É uma questão que é óbvia, mas ao mesmo tempo não é visto, né? Assim, a gente depende muitas vezes de governantes, né? De agentes políticos, né? De agentes públicos, né? Para que faça a coisa acontecer, mas a coisa não acontece porque não é uma prioridade, não é prioritário, né? A questão do desamparo infantil é uma coisa assim que não macula muito o olho dos outros, né? O olhar do outro, né? Assim, eu vou dar só um exemplo de uma coisa muito interessante que aconteceu no meu município, né? Eu sou daqui de Alto Paraíso de Goiás e teve uma situação bem interessante, né? Assim, numa mesma semana, assim, em uma semana aconteceu dois eventos muito fortes, né? Envolvendo a infância no município. No primeiro evento foi uma criança que foi estuprada, né? A criança foi estuprada, né? E o, não houve nenhum tipo de cuidado providenciado para aquela criança, né? Ou para aquela família. Ficou uma coisa dentro de uma limitação de um poder público um pouco avesso, né? Um pouco distante. Mas na mesma semana aconteceu uma marcha da maconha. E nessa marcha da maconha foi colocado um megafone na boca de uma criança que essa criança estava repetindo o que os adultos estavam dizendo, né? Au, 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 maconha no quintal. Uau. E o evento da criança com megafone parou a cidade. A cidade fez passeatas contra o acontecido na Marcha da Maconha, mas não se mobilizou nada em relação ao estupro que aconteceu com aquela criança, né? Então, assim, é uma indignação seletiva e um descaso generalizado, né? Acho que é um exemplo interessante, assim, né? Que é onde a gente encontra limites como educadores parentais, né? Assim, lidar com a indiferença para essa bandeira que é tão preciosa, né? Sim, Felipe, muito bom. Joy comentou aqui, né? A criança muitas vezes nem é vista como alguém a ser respeitado, né? Fabiano está com a mão levantada. Fabiano, você não estava nesses grupos, né? Fabiano e Joy. Cheguem, Não, não. queridos. Não, foi nos 45 ali, no final do seu comentário, que você trouxe uma frase que me pegou e que me pega, assim, que você falou que foi uma indisponibilidade contemporânea para o cuidado. É, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar esse cuidado maior no passado, assim. Eu enxergo que a gente tem um histórico de não cuidado constante, assim, sabe? Eu não costumo achar que hoje em dia não nos cuidamos tão mais, assim. Eu acho que a gente já teve momentos que já tivemos muita gente já passou por experiências de não serem cuidadas, de famílias negligentes, relapsas, no geral, assim.
E aí eu sempre quando vi uma frase dessa assim me pega assim, eu falei, poxa, será, sei lá, só foi essa coisa que me bateu assim. Eu até levantei a mão aqui de susto e Muito depois que bom. eu fui levantar mesmo de fato. Sim, mas é muito bom isso, Fabiano, que a gente haja mais nesses impulsos mesmo diante dos nossos desconfortos. Eu acho que a sua colocação ela faz muito sentido, né? A gente tende a colocar uma lupa nas questões contemporâneas porque a gente está vivendo elas. Mas é comum, inclusive, a gente fazer, alguém trazer, pessoas trazerem essas comparações, né? Assim, se morria muito mais na Idade Média, né? Sei lá, assim, da gente está entendendo que estamos vivendo alguns avanços, mas quando a gente se depara com algo tão brutal quanto essa história que o Felipe trouxe, a gente coloca a lupa nela. Acho que você tem razão quando você fala, poxa, não sei se o cuidado, estamos sendo relapsos com o cuidado hoje, né? Na idade moderna, nessa idade contemporânea, talvez desde sempre. Porém, fiquei pensando no que eram as organizações familiares e no que não garantia o cuidado, mas a garantia, acho que havia uma garantia de maior presença de outros adultos, né? Quando a gente tem essa diminuição, essa centralidade do pai e da mãe no cuidado, e aí o homem rapidamente se esgueira desse lugar do cuidado e sobra mais para a mãe, a gente tem um cenário que ele é mais enxuto e talvez por isso ele traga para a gente essa sensação de que a falta de cuidado ela é algo maior hoje. Mas acho que você tem razão, assim, de ponderar que talvez não seja, né, ainda assim, uma questão contemporânea. Talvez a gente ainda não tenha aprendido a cuidar. Não, Mas, o que só me traz é isso, assim, tipo, quando no passado era assim, é um problema de hoje, você não enxergar o que tinha de problema no passado e só joga a luz de hoje. E geralmente essa luz de hoje vem sempre carregado só problema da internet, é problema disso, é coisa. Então ele traz sempre uma coisa. Eu às vezes eu penso assim, eu falo, porra, eu tenho 45 anos e tenho experiências prévias desde muito novo assim. E eu tenho lembranças, eu falo, caramba, tipo, eu sei histórias que aconteceram com familiares, com coisas de abuso, de coisa, que parece que quando essas pessoas vêm conversar comigo, parecia que não existiam. Só que eu sei que existiam e se não se falava, sabe? Então eu fico muito com essa coisa. Quando eu vejo muitas pessoas com o discurso, hoje em dia tudo tá assim, eu falei, pô, peraí, eu sei que rolou isso com você e coisa. Enfim, é, pensando alto aqui. muito bom. Vem, Carol. Eu acho que eu vou um pouco mesmo na mesma direção que a Lua foi, que eu acho que o nosso pacto coletivo foi rompido. É, a, a gente teve um tempo, e não é tão longe assim, onde tinha mais gente cuidando de uma forma sem uma convocação. Então, quando eu era criança, eu sou uma criança nascida e criada em apartamento na cidade de São Paulo. Então, acho que isso é importante dizer, né? Porque no interior a experiência ainda era mais coletiva do que a minha, né? Mas tinha a vizinha, tinha a tia, tinha a avó, tinha um grupo de pessoas, e eram todas, no meu caso, feminino, mas que estavam ali e tinham mais ou menos as mesmas regras sociais. A autoridade estava dada e todo mundo se entendia autoridade. Não tinha esse milindre de não é meu filho, eu não posso falar. Né? Hoje, é assim, eu vejo algo acontecendo na minha frente com uma criança do meu entorno, mas porque não tem o meu DNA, eu não estou autorizado a falar que ela está se colocando em risco ou está colocando em risco o terceiro. Algo muito simples, do tipo, não pode bater no... Eu vou proteger por não apanhar. Não estou falando nem de grandes discussões de... Assim, eu estou vendo uma criança pegando de brincadeira pedra e indo na direção do outro e eu me calo, me indigno e
culpa, mãe, cadê a mãe dessa criança que não está falando nada? Mas por que eu, que sou sociedade, não posso chamar esse menino e falar, ô, não vai jogar pedra não, machuca. Não precisa ser desrespeitoso. Eu não consigo hoje, assim, vem muitos olhares e eu me travo, né? Então, eu acho que a gente tem uma situação de uma negligência social maior, mas como o Peu trouxe na aula dele, eu tenho uma participação individual maior. Então, está todo mundo sobrecarregado e as crianças abandonadas. É simultâneo, porque o social saiu e o individual nunca vai dar conta. Enfim, só para puxar um pouco essa roda. Muito bom. Vem, Joy. Sobre o comentário do colega aqui lá dos casos de Goiás, para mim fica muito claro que a gente, enquanto sociedade, a gente quer dizer o que o outro pode ou não pode fazer, mas eu não quero fazer parte da responsabilidade. A gente faz a mesma coisa quando a gente fala não vai abortar, crescer e multiplicar-vos, e aí depois a gente fala quem pariu mantém balanço. Então, é a mesma coisa de eu quero dizer o que o outro pode ou não pode. Eu quero fazer caridade. Eu quero ir num orfanato, numa casa de acolhimento e fazer uma festinha, pegar no colo, mas levar para minha casa, amadrinhar, apadrinhar uma criança, eu não quero. Então, e aí trazendo um pouco mais para o meu nicho, assim, que são ali as crianças com deficiência. Isso triplica, né? Assim, eu vejo muitas mães falando, deveria ter uma sala só para aquela pessoa, e não é essa coisa de vamos discutir como que a gente traz junto, como que a gente vai junto, né? É bonito até certa parte, mas enquanto eu estou só falando o que o outro pode ou não pode fazer. Quando eu tenho que pegar a minha responsabilidade, eu às vezes até falo na cara do outro o que ela está fazendo, né? Eu lembro que meu filho tinha 3 meses e eu fui tirar a sobrancelha lá em São Paulo. Eu tirei ele do bebê conforto dormindo, cheguei, coloquei no chão, assim, do ladinho, onde ninguém fosse incomodar ele. E a moça chegou para tirar minha sobrancelha e falou assim: Nossa, mas que dó essa criança aqui no chão. Ela falou: Salão não é lugar de criança. Aí eu olhei bem na cara dela e falei: É por isso que muitas mães estão morrendo sozinhas, sabia? Falei para ela: Sabia que eu estou no puerpério? Eu tenho 3 meses de parida, eu estou tentando voltar a me cuidar. E você está me julgando porque você viu meu filho confortavelmente dormindo num carrinho. Então, é mais uma coisa que fortalece essa coisa de eu quero dizer o que o outro pode ou não pode, mas eu não quero falar, vem cá, eu te ajudo. Isso é difícil de achar. Deixa eu pegar uma coisa aí, somando, Joyce. Obrigado por ter trazido o que você trouxe, porque eu acho que dialoga um pouco com o que o Fabiano trouxe, com o que a Carol trouxe, e com essa conversa que Lua citou, que a gente teve hoje de manhã no grupo de estudos. Primeiro, eu acho que a gente sente que a indisponibilidade. Deixa eu fechar o microfone de Lua, porque está voltando meu vídeo. Eu acho que a indisponibilidade vem do fato, porque Carol falou disso, né? Está todo mundo sobrecarregado, ninguém olha as crianças. A indisponibilidade para o cuidado vem porque a gente tem escolhido prioridades outras que não são aquelas que fazem parte de um possível pacto coletivo do cuidar. Então, a gente escolhe prioridades, inclusive no plural, que já é uma invenção impossível, porque prioridade deveria ser uma, e entuxa de coisa no dia a dia da gente. E é por isso que, como alguém também citou aqui no chat, alguém disse assim, o que mais tem no parquinho é celular. Se nós, que somos do cuidado, estamos com criança perto, a gente está com o celular, a gente está desfazendo o que a gente prega. Então, do ponto de vista dessa condenação moral que a moça que foi fazer a sobrancelha de Joy trouxe para ela, dizendo, nossa, né? E não enxerga nem a mulher que está do lado, diz respeito muito a isso. Então, a gente precisa se entender com as nossas incoerências e também se entender com o que a gente acha que é pacto. Porque se tiver criança perto, a gente tiver no celular, a gente não está cuidando. E não tem negociação nisso. Né? E aí me traz um pensamento, Joy, Fabiano, que trouxe a fala de antes, que diante disso, e pensando muito nessa aula que Mili trouxe, pensando qual é essa... Eu tenho a sensação que a gente
age contemporaneamente de modo que a nossa opinião pode entrar onde quer que seja. Mas o meu gesto de partilha, de cuidado, ele não entra em lugar nenhum. Então, há contemporaneamente uma dicotomia que a gente vai ter que enfrentar. Eu opino sobre a vida de qualquer família, eu me sinto opinador. A partir do momento que deram para a gente um arroba e uma senha, a gente acha que pode opinar sobre tudo. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com famílias. Essa semana teve show de Bad Bunny em São Paulo. Todas as pessoas do meu feed no Instagram comentaram sobre o show de Bad Bunny, como se todas elas fossem estudiosas de Porto Rico. Proximidades. Se você pedir para elas apontarem Porto Rico no mapa, elas não sabem onde fica. Elas vão ter que procurar, elas sabem que direção fica. Porém, se você pedir para as pessoas falarem sobre como o processo de defesa do que a gente chama de latinidade, que na verdade já nos acompanha há muito tempo, aquilo que forja a humanidade no sul global do planeta, as pessoas vão ter pouco para contar sobre essa história. E vão ter pouco para agir nessa direção. Elas vão continuar consumindo o que é produzido no norte global. Inclusive, boa parte de nós que estamos aqui discutindo isso. Então, estou trazendo somente luz aqui para dois pontos. Primeiro, por que a indisponibilidade? Por conta das escolhas da gente sobre o que é prioritário socialmente e coletivamente. A gente está escolhendo errado. A gente está escolhendo aquilo que é importante individualmente. E aí, desculpa, a gente vai ter que ser educadora e educador parental que bota o pé na porta para dizer aqui não. Primeiro, aqui a gente vai cuidar desse espaço coletivo do cuidar. Depois, a gente vai falar da demanda individual e tal, 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 porque isso é loja, né? É o capitalismo, é isso. E a segunda coisa, gente, que é esse ponto que para mim pega muito, que é a nossa opinião está indo na frente. Isso que Joy trouxe sobre. Como é o nome da pessoa que faz sobrancelha? É esteticista. Isso que Joy falou da esteticista dela é um negócio que acompanha a gente hoje em dia radicalmente no nosso dia inteiro. Que é a opinião vem na frente, quebrando com tudo, como se as pessoas pudessem ter isso. Eu acho que foi Carol que deu algum exemplo, dizendo como é que eu não faço mais parte de um ciclo que no parque, se uma criança pegar uma pedra, eu não vou dizer. Eu vou explicar por que não. Porque você não sabe se pode tomar um tiro da mãe ou do pai dessa criança. A gente não faz mais isso, porque a gente não sabe se pode tomar um tiro se a gente resolver entrar num diálogo de duas crianças que estão se machucando. Porque a pessoa adulta, ela não se comporta de uma maneira humanamente aceitável. Hoje, teve um tiro em Porto Alegre, dentro de um barco, de um casal, porque um cara passou, nem li qual foi a história, mas eu vi que um cara deu um tiro na perna do outro, isso está tudo filmado. Está no TikTok, está no Instagram. A opinião chega na frente. Então, é isso. Queria só trazer esses dois pontos para a gente ficar com essa ideia e vou chamar a Larissa. Joy, obrigado, viu? Ser gente está ficando muito perigoso. Vamos correr riscos. Vem, Lari. Olá. Olha, depois da aula do P, eu nunca mais fui a mesma e minha cabeça nunca mais parou de pensar sobre Desculpa. uma pergunta. Não, obrigada. Minha pergunta é: a gente está falando de um jeito como se essa contemporaneidade e esse jeito de viver isolado, individual, fosse uma regra. Então, nós vivemos assim, a sociedade hoje é isso, o parquinho é isso, e eu tenho acesso e vivo muitas comunidades, muitos jeitos de viver em espaços de cidade que não é nada disso. Que as pessoas estão na rua, na porta, com a cadeira, cuidando uma da outra, e que, por exemplo, a tia do meu marido nem tem celular. Ela não precisa do celular, porque tudo que ela precisa tem pessoas para atendê-la. Então, acho que a gente também trazer esse território, e de onde vem esses dados? É de pesquisa? É da nossa clínica? É de quem a gente atende? É dos nossos vizinhos? De onde vem isso? Então, acho que essa regra desse modelo de infância também deve ser questionado. Perfeita, 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 perfeita. A gente precisa entender que a gente não tem uma universalidade das questões e dos problemas e dos modos de vida. Não percam a aula da professora Ana Clara para a gente entender que a gente pode sim reescrever essa história. É por isso que a gente tem que esperançar. É por isso que a gente tem que acreditar.
Tá foda aí pra você? E escuta a história de uma outra pessoa que vive uma outra realidade, porque elas estão aqui, ó, nessa pós. E isso é absolutamente incrível. Muito obrigada, Lari. É isso aí. A gente precisa lembrar que não existe só este modo de vida e esta realidade contemporânea urbana. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês: o Instagram acaba com o nosso horizonte nesse sentido, porque faz a gente acreditar que a realidade é só uma e ela não é. Ela é diversa, plural, possível. E Larissa, te agradeço também pela sua fala agora. E vale esse lembrete que essas histórias, elas não estão sendo contadas. A gente precisa segurar isso no dente da gente. O fato dessas histórias não estarem sendo contadas faz com que elas caiam no esquecimento histórico, escrito e oral. Se isso se perder, a gente está fudido. Então, ótimo esse lembrete, Larissa. Te agradeço demais por isso. Vem, Então, Helena. agora eu que fiquei bagunçada aqui. É porque isso que o Peu falou agora é o modus operandi, né, que vem acontecendo, né? Então, realmente a gente tem que estar sempre atento a escutar, né, as diversidades, porque senão elas vão morrer, vão para o esquecimento, né? Me veio uma coisa, alguém quando falou, já não me lembro quem, que está lá no livro Geração Ansiosa, que ele fala que antigamente, sei lá, numa pracinha, os adultos confiavam nos outros adultos, né? Então você, sei lá, tava alguma situação que tinha uma criança que o adulto achava que precisava de alguma coisa, você confiava que teu filho podia ir ali na pracinha ali do lado e outro adulto, que mesmo que não fosse teu parente, ele ia olhar por essa criança, né, como sociedade. E depois de um tempo isso foi ficando assim, não fale com adultos, não fale com, não confie, não chegue perto, não. Então também foi criando obviamente, né, uma tensão e uma falta de confiança que tem a ver com esse individualismo, que também foi, né, dificultando e foi cerceando. Então ele até brinca que as pracinhas antigamente tinham brinquedos muito mais radicais e alturas enormes. E aí daqui a pouco foi ficando tudo, não pode pisar aqui, não pode pisar ali, né? Isso também dificulta essa participação da sociedade nessa escuta, né? Porque a gente parte de um lugar de não confiança geral. Não vamos confiar em ninguém, porque, né? Tudo pode ser um problema. Então, isso me veio à cabeça, e a outra coisa são nesses vários mundos, né, que a gente vive, que a gente fica achando que é tudo igual, né, e que não é. Eu acho que tem esses micromundos, né, essas micro não no sentido da quantidade, mas esses mundos, né, que a gente vai criando, que seja a vizinhança, que seja a comunidade, que seja a comunidade escolar, né, que são lugares onde a gente também vai cuidando uns dos outros, né? Eu acho que esse convívio coletivo, ele também é uma chave, né, que salva, assim, né? Então, se eu estou com muitas crianças em algum ambiente, eu, o outro adulto, a gente cuida da outra criança igual, a gente cuida das crianças iguais, né? Então, como que a gente vai criando essas situações, né, promovendo na comunidade onde a gente pode estar esses lugares de coletivos, né, lugares coletivos de confiança e de atuação, né? E eu acho que isso existe muito, né, por aí, até como a Larissa falou. Então, confiar, né, que isso é possível, sair das nossas grades, né, e ampliar essas possibilidades. Helena, esse livro aqui, O Poder dos Estranhos, me levou a Londres. Eu fui para Londres, conhecer um curso, fazer um curso, feito por uma inglesa, que é o povo mais esquisito do mundo, depois dos curitibanos. Não, essa é uma sacanagem com o curitibano que a gente tem aqui, tá, gente? Desculpa, a gente adora Curitiba. Médio, a gente gosta mais de Recife. Mas esse livro, ele é muito legal e ele me transformou nessa percepção da confiança que a gente perdeu nas pessoas e nesses estranhos. Não fale com estranhos é uma grande bobagem que a gente diz para os nossos filhos. Fale com estranhos sim, olhe no olho do estranho, porque é só assim que ele pode deixar de ser um estranho. E se a gente perde essa confiança no outro ser humano,
a gente perde a nossa capacidade de ser humano. Então, O Poder dos Estranhos é um livro engraçadíssimo. Muito bom, recomendo. Obrigada, querida. Raquel, rapidinho para a gente chamar grupo 2. Eita, ainda tem os outros grupos. Gente, eu estava no grupo um e eu peguei recortes, né, das discussões, porque eu estava nas funções aqui, e me pegou já aqui no grupão um recorte da fala de Felipe, né, quando ele falou sobre o óbvio, né, a obviedade do cuidado. É, e eu fiquei refletindo que a gente tem que jogar luz sobre a não obviedade do cuidado, porque o que a gente entende enquanto óbvio quando se fala de cuidado é uma perspectiva de cuidado que encerra, né, aprisiona uma figura, né? E aí, quando a gente joga luz sobre o que não é óbvio, né? Porque a gente se tende muito, tanto quando se fala de amor materno, quando se fala de cuidado, é de trazer essa perspectiva do que é natural, né? E quando a gente joga luz sobre o que não é óbvio, a gente amplia essa discussão e amplia esse conflito, porque há um conflito, né, dentro dessa perspectiva de cuidado, de olhar o cuidado, de entender que não é óbvio, de entender que é uma construção coletiva, que é um lugar que envolve diversos conflitos de interesses, né, culturais, econômicos, porque a gente sabe qual é a função da mulher, né, nesse lugar do cuidado dentro da sociedade capitalista. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Sobre a gente trazer essa não obviedade do cuidado, para que a gente possa pensar outros mundos, né? Assim, e outros olhares para o cuidado. É isso. Posso colocar uma coisa aqui rapidinho, Raquel, para a gente já passar para o outro grupo, mas eu adorei isso que você trouxe. E quando eu discuto falando da não obviedade, não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Me vem um convite, que eu acho que pode ser muito interessante, que é o seguinte: com isso que está acontecendo aqui hoje e que acontece nessa pós, a gente está tentando imaginar o que é o cuidado coletivo, porque de fato ele não existe. A gente pode, como Larissa muito bem falou, a gente pode se deparar com comunidades que vêm carregando outros modos de vida, onde o cuidado tem um certo protagonismo que não tem. Mas um modelo, ou modelos no plural, não tem. E, para mim, particularmente, esse convite vem num lugar muito interessante de coisas que a gente já falou aqui na pós, que é a gente tentar, pensando também de uma maneira não óbvia, perceber que no diálogo sobre cuidado e na nossa atuação na educação parental, nós não estamos diante de um conhecimento estruturado que já foi experimentado e modulado de diversas formas, que a gente tenha propriedade para condensar isso num conhecimento que é simplesmente entregue para ser replicado. Como acontece na matemática, na biologia, na geologia. A geologia bota um palito dentro de um iceberg e sabe quantos anos tem aquilo ali, com exatidão. Essas tecnologias que vão sendo desenvolvidas vão dando essa capacidade. No âmbito do cuidado, essas tecnologias são muito incipientes. A gente está falando sobre isso agora. E aí, quando a Raquel fala dessa não obviedade, eu acho que tem um convite muito largo que ela faz, Raquel, e me corrija, assim, inclusive, se eu estiver enganado, porque eu peguei essa sua fala como um convite, que é, cara, então a gente precisa perceber que exemplos da experiência no cuidado de outras pessoas profissionais que estão aqui, em áreas muito distintas, porque vai ter gente aqui, como a gente já falou, que da clínica vai dialogar com quem está na escola, a gente vai ter que ir somando para a gente poder imaginar e falar a respeito desse cuidado coletivo.
E isso eu acho que pode ser um belíssimo convite aqui para nós. Grupo 2. Quem vem? Obrigada, Kel. Oi, pessoal, sou eu tentando falar para a menina ir para a cama. Não vai dar, né? Enfim, acho que foi desafiador falar em 20 minutos, depois mais 20 minutos. Vale a pena colocar, mas é isso, o desafio vocês dão, a gente cumpre, faz o possível, né? Enfim. A pergunta era como alcançar, acolher e transformar a realidade de mães que ainda permanecem presas a um lugar de dominação. Teve uma proposta de inverter, primeiro colocar acolher e depois alcançar. Mas eu vou seguir aqui a ordem que vocês propuseram, vou tentar falar então o que que a gente foi pensando de alcançar, depois de acolher e transformar. Tentar fazer desse jeito. Quando a gente falou sobre alcançar, trouxeram a possibilidade de ir dosando, de respeitando o ritmo daquela mulher que está ali, né? Então, a ideia é não colonizar, né? Não reproduzir a dominação que essa mulher sofre, né? Que nós mulheres sofremos. Então, como a gente faz para furar a bolha sem detonar essa bolha, né? Então, é um alcançar que precisa ser, né? Se colocar disponível, estar lá, fazer um convite, é, e abrindo possibilidade. E aí foram falando de um deslocamento, e daí já indo um pouco para o acolher, né? Então, a ideia é poder fazer uma escuta, esse acolhimento, ter empatia, e abrindo possibilidade, fazendo um convite para o deslocamento, para que essa mulher possa se colocar, né? A gente falou também da importância de um acolhimento de forma coletiva, então vamos pensando um pouco nos movimentos sociais mesmo, né? Então tem dois caminhos assim que vão acontecendo juntos, né? Duas vias que acontecem juntas. Então, esse acolhimento coletivo para que a gente possa se reconhecer, para que dê força mesmo, um espaço de não julgamento em que a gente possa se sentir confortável, né? Que a mulher possa se sentir confortável para se colocar, para dizer, né? Então, diz que isso vai servindo como apoio emocional, de alguma forma, para quebrar o sigilo, o silêncio que envolve os processos de dominação, né? Então, o que a gente foi falando um pouco de transfer, então acho que já fui falando um pouco da história do acolhimento, né? Queria falar uma coisa também sobre o acolhimento, que foi interessante, né? Quando falaram a história de não reproduzir a dominação, também vem a coisa da gente não ser salvador, né? Nós não sabemos o que é melhor. Então, tomar cuidado para que a gente não seja o dominador da história, né? Na tentativa de se abrir, acolher né, pôr para dentro, pôr no coletivo, também dizer o que é que tem que ser feito. Então, a gente não tem uma maternidade ideal, uma caixa de maternidade ideal que a gente vai botar lá, né? Ou uma caixa da liberdade, que caixa da liberdade é engraçado, né? Que vai botar a mulher lá e ela vai estar liberta. Então, nessa história da transformação, né, no caminho, então, de transformação, a gente falou que esse tem que ser um processo educativo. E foi interessante na discussão, porque eu fui falando, a gente foi conversando sobre que dominação é essa, né? Então, a gente está falando de um lugar de dominação, mas que dominação é essa? Porque existem microviolências, existem diversas violências, existe dominação sutil, então também precisa pensar que dominação é essa? Eu esqueci de falar do outro caminho, gente. Então, tem o caminho do coletivo, mas tem o caminho do individual. Então, para além dos movimentos sociais e da gente se colocar como coletivo, estamos juntos, de sermos juntos uma força, e tem um caminho, né? Tem um óculos que todas nós vestimos, né? Uma cosmovisão, enfim,
que é, né, precisa ser única, já que a gente é um coletivo, também tem um olhar individual para quem é essa mãe, né? Que cuidados que ela precisa? Tem um cuidado único para aquela pessoa, tem algo que é do individual, que é específico. Então, são dois trabalhos, né? Esse da gente colocar todo mundo junto e também um olhar individual para aquela pessoa, e daí tá na coisa, né, de não encaixotar a liberdade, de não apontar qual é o caminho, mas de ir pensando junto, né? De refletindo, de indo e voltando, né? De dar o tempo, de respeitar o ritmo. E aí, sobre essa coisa da transformação, a gente falou então que é um processo educativo, e em algum momento eu falei, bom, então existe um caminho que é utópico, né? Assim, a nossa caminhada é utópica, a gente está olhando lá na frente, nós somos antipatriarcais, daí surgiu, somos antirracistas, somos anticoloniais. E aí eu fui falando, então isso é uma utopia, o que a gente quer é a transformação do modo de produção capitalista e do patriarcado. E aí falaram, acho que foi a Aline que falou, não é utopia, isso é só um projeto nosso. Eu achei mais lindo, que tem gente mais esperta que eu. Enfim, então é isso, não é utopia, é o nosso caminho, assim, é possível, a gente não sabe se vai ser daqui 5 anos, 50 anos, daqui 50 mil anos, mas estamos, né, estamos junto aí. Não sei se eu dei conta. Ah, sim, aí dentro da questão, desculpa voltar um pouquinho, mas dentro da questão de acolher, né, e acho que da transformação também, tem alguma coisa que é importante, que a gente foi falando, então, dos afetos, dos coletivos, da questão emocional e tal, mas tem uma coisa que a gente precisa dar conta também, daí, acho que enquanto coletivo, enquanto indivíduos, que é da questão financeira, né? Então, também a gente tem que pensar na questão material, como é que essa mulher vai saindo desse lugar de dominação, né? Vai sustentar suas crias e tal. Então, a gente vai não quero falar utopia, né? Então, nesse processo educativo, que a gente tem que pensar nas questões materiais também, né? Não dá para ficar só achando que as emoções, os afetos vão dar conta das transformações. Existe algo que é do concreto, que precisa também ser olhado, pensado, né? E aí a gente não conseguimos muito ir mais além, porque os 20 minutos é muito pouco, mas daí Cristina estava começando a falar de que tem uma coisa interessante, que é a gente se colocar como exemplo, né? Então, as mulheres que já passaram pelo processo de libertação, né, de sair do lugar de dominação, se colocarem como exemplo, mas num lugar de solidariedade, né? De se eu posso, você também pode, né? Pode ser um caminho interessante. Então, acho que é se vulnerabilizar de alguma forma, né? Então, é isso, acho que isso combina, e aí desculpa, esse não foi o grupo que falou, sou eu que estou falando, mas se precisar me corrigir, por favor. Acho que isso combina com a história de não indicar o caminho, né? Mas se colocar junto, né? Se colocar vulnerável, tão vulnerável quanto aquele que está chegando e tal. Não sei se dei conta, colega, se faltou alguma coisa, fiquem à vontade. Lu, que bom te ouvir. Liginha, chegue aqui junto de Lu. Sou do grupo. Acho que Lu resumiu muito, muito, muito bem tudo que a gente falou, e foi interessante que a hora que os grupos se uniram, as ideias estavam muito parecidas e complementares. Mas eu acho que assim, a questão do alcançar, no nosso grupo, a gente entendeu por que que ele veio primeiro, não só pela questão do acesso, né? Então, como é que eu alcanço essa mulher em termos de acesso e como é que a gente dá a voz, mas como é que a gente acessa, enquanto indivíduo, o lugar da onde ela está falando, né? Ou o lugar daquela dominação que às vezes ela não acessa, né? Então, onde eu dou espaço e ouvidos para que ela traga a história dela e que a gente acesse essa dominação que às vezes está tão sutil que nem ela acessa ainda, mas que a gente consiga também dar tempo, escuta. E Vanessa trouxe uma palavra que eu achei que faz muito sentido, que é o tempo de elaboração, né? Uma expressão. E observar o deslocamento. Então, a gente falou muito dessa questão não colonial e não dominar ainda mais essa mãe, mas perceber o deslocamento, por mais sutil que ele seja,
né? E eu acho que outro aspecto que apareceu bastante também no nosso grupo é de o quanto a gente também é preconceituoso de perceber a dominação nas classes mais vulneráveis e fragilizadas, com esse entendimento clássico disso, né? Mas que eventualmente em comunidades ou famílias mais abastadas do ponto de vista material, essa dominação dominação e violência é tão ou mais intensa do que o que a gente está acostumado a ver, né? Então, esse alcançar com essa amplitude de conceito. muito bom, grupo. Alguém mais quer chegar para falar? Queria dizer que eu amei ouvir os pontos que vocês trouxeram, achei muito cuidadoso, muito respeitoso. Eu acho que tem uma. É tão difícil a gente fazer isso. É tão difícil a gente sustentar, alcançar e acolher essas mulheres que a gente julga que estão em outros lugares das suas relações, das suas vidas, da sua maternidade, das suas conquistas materiais, né? É muito difícil. E esse é o desafio. O desafio é esse por si só, sabe? É fazer companhia a essas mulheres nesses processos que são tão intensos, tão cheios de camadas, tão cheios de subjetividade. É por isso que a gente não pode. A gente vai falar bastante aqui ao longo desse nosso ano, assim, desse olhar colonizador de quem aponta o caminho, de quem dá o espelho, de quem diz o que é para ser feito, como isso é violento, igualmente violento, né? E como tem certas coisas que precisam ser apontadas sim, porque aí temos que ter limites dentro disso que é o tal acolhimento, porque senão a gente se mistura. Então as violências, elas precisam ser nomeadas, sim, às vezes por alguém que está de fora, para que aquela pessoa escute o tanto que ela puder escutar, mas para que a gente saiba que a gente está fazendo algo além do acolher simplesmente, porque às vezes o acolher não é suficiente, né? Mas muito rico ouvir vocês. Lari, chegue junto. Eu queria só complementar, Luan, antes de Lara Por favor. chegar, isso que você trouxe, né? Porque essa escuta, esse olhar para essa mulher que chega para a gente, que a gente está querendo acolher e apontar o que precisa ser apontado, às vezes ela está vivendo coisas ou ela tem ali uma história que é diferente daquilo que a gente pensa ou que ela está vivendo. Sim, essa mulher está sendo violentada, está vivendo em situações de dominação, e a gente pode cair no erro de não enxergar potência nessa pessoa. Ela é apenas uma coitada que vive nessa situação, que pensa dessa forma. E a gente precisa saber que todo mundo tem potência. Todo mundo, dentro da sua vivência, tem alguma potência. Então, que a gente não caia nesse erro. Nem conosco, porque aí, hoje de manhã, eu mandei uma mensagem para uma aluna que mandou uma querida, falando sobre o plantão de dúvidas e tudo mais. Aí ela soltou assim: eu sou tímida e aí eu evito falar, eu não falo muito. Eu disse, por favor, não faça isso, porque você priva a gente de aprender com você, porque eu tenho certeza que a sua história de vida, ela tem muita potência. E eu percebi que em toda turma eu falo isso para alguém, porque toda turma chega alguém que diz assim: eu vejo o pessoal com trazendo tanta coisa densa, eu não sei se eu tenho tanto para contribuir. Eu, por favor, não me prive de aprender com você. Então, que a gente possa estar sempre enxergando isso em todas as pessoas que chegam para a gente no encontro, seja aqui, seja para a gente atender. Sim, perfeita. Lari, Essa pessoa fui eu, e calhou de que eu levantei a mão bem na hora. Então, me trazendo um pouco, né, nem sobre dominação em si, mas eu saí da minha cidade natal, né? Algumas pessoas já sabem, e aí eu vi por causa do sonho do marido, né, o trabalho dele, ele foi transferido, eu vi e tal, e como às vezes são rasos os acolhimentos, como, ai, não, mas você precisa ter seu dinheiro, você precisa
Você precisa trabalhar fora sem olhar todo o contexto de uma mãe que tem dois filhos, que a rede de apoio é a escola, que no primeiro ano de escola a criança adoece pra caramba. Então, assim, é raso dentro do contexto, que não sabe o contexto da pessoa, sabe? E às vezes o quanto é difícil para mim, que já me cobro por já ter visto estar inserida novamente no mercado de trabalho, com essas salas rasas, sabe? No meu caso foi isso, não é nem sobre dominação, mas alguém trouxe uma fala aí que caiu aqui no meu colo e eu quis compartilhar essa parte. Muito bom, Lari. Que bom que você chegou na roda. Eu E sou é muito isso. tímida, gente. Depois eu quero ver sua carinha, que é o que eu ainda não Tá, fiz. tá. Se eu colocar aqui, você vai ver que eu tô toda vermelha para provar que eu sou tímida de verdade. Olha para isso, ó. Só de falar. Muito bom, querida. Mas sua fala é muito importante. Eu acho que reforça isso, né? Assim, da gente não, mais mais uma vez, da gente não unificar os discursos, né? Da gente não criar uma linha única de possibilidade para o que é felicidade, para o que é autonomia, para o que é realização, para o que é maternidade, né? Muito bom. Aline, Oi, gente. Então, eu fiz parte desse grupo 2, mas na verdade eu queria fazer um relato também relacionado a um pouco, não à dominação, mas eu acho que resume um pouco da própria, do próprio momento que a gente teve com a Milha aqui, né? Que é essa ideia de olhar para diferentes famílias, e eu acho que isso tocou muito os grupos hoje, até aqui. São diferentes Brasis. Eu moro no Rio de Janeiro e eu costumo dizer que o Rio de Janeiro são muitos Rios de Janeiro, né? Então, eu morei a minha vida toda numa parte mais, né, classe média, classe baixa, próxima à comunidade. Hoje eu moro na Zona Sul, que é uma área nobre da cidade. E meu marido é do interior do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes, e eu tenho alunos da Rocinha, e são muitos Rios de Janeiro, não só. São muitos Brasis. Já trabalhei na Amazônia, então você vive o coletivo como acho que a Larissa, não, quem trouxe a coisa do lado do Maranhão, né? Então, são muitas possibilidades. São muitas formações familiares. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é o caminho que a gente está, que trouxe, eu acho que a maioria de nós aqui, é esse letramento, que foi uma palavra que apareceu muito no nosso grupo, na sala, na nossa pergunta 2, né? A gente primeiro está letrado nesse sentido de entender que são muitas possibilidades. E aí, eu já tenho algumas aulas que essa memória veio na minha cabeça. Eu, durante 7 anos, eu tive a mesma terapeuta, e que eu adorava ela, né? E eu tive meu primeiro filho e descobri a minha gravidez. Literalmente, ela foi a primeira pessoa a saber. Eu saí do consultório dela para fazer o teste e eu liguei para ela. Era uma pessoa que eu, assim, tive uma relação muito bonita com ela e construí muita coisa e me constituí, sim, um pouco de mim também, né? Fui me vendo cada vez mais, me conhecendo cada vez mais. E aí, na minha segunda maternidade, na minha segunda gestação, Helena nasce. E aí, no puerpério, eu e meu marido, a gente se depara com uma realidade que já de um longo processo, meu marido é diagnosticado, um homem aos 40 anos, no momento autista. A gente já vivia muitas questões relacionadas ao modo de vida, né? Como ele leva a vida dele. A gente está junto há 11 anos, então já vivi muitas histórias muito difíceis. Mas alguma coisa sempre me disse que não era machismo, não era mau caratismo. Eu sempre entendi que alguma coisa funcionava diferente, por isso que eu sempre permaneci. Eu não conseguia ler algumas coisas nas entrelinhas, sabe, de forma muito subjetiva, e acho que hoje eu entendo muito sensível da minha parte, que não era violência, era a forma de se calar. Alguém falou de silêncio, né? Ele também não conseguia falar muito, né? Então silenciava. Ah, não, foi na aula do Peu, que é a única aula que eu não assisti ao vivo. Eu assisti hoje, que era do pai do circo. Alguém aqui tem o marido.
E aí foi isso que Era o meu então, assim, ex-marido. eu tô desde 2 horas da tarde assistindo a aula do Peu, depois eu fiz algumas anotações e é isso, estava na minha cabeça, né? E aí o meu marido, assim, não se comunica muito bem, né? Então, o Henrique, o meu primeiro filho, foi uma questão. Imagina, uma criança que não sabe falar com uma pessoa adulta autista que também tem uma questão de comunicação, né? E aí, quando eu chego na Helena, isso fica cada vez mais evidente, até que depois de muitos anos, de muitas terapias, de muitas tentativas, a gente chega ao diagnóstico do autismo e eu passando dificuldades com ele. Só que aí chegou um momento que eu comecei a perceber que a minha terapeuta, ela não estava dando mais conta, e tudo bem, porque ela não sabia lidar com pessoas autistas. Então eu precisava de alguém que conseguisse me acolher. Até hoje eu não consegui. Mas assim, eu consegui perceber que eu não conseguia mais estar ali, porque eu reparava como ela estava afetada pelas minhas histórias, né? Ela chorava, ela já teve 2 sessões em que ela chorou, e não que isso não seja humano, é humano. Né? Eu não julgo ela por isso, mas eu entendi que em algum momento eu precisava, não como fuga, mas como eu preciso falar com outras pessoas da mesma realidade que eu vivo, né? Que entendam a minha história de um outro lugar, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a pouco a gente está aberto para entender que a gente tem muitas possibilidades de formação familiar, tem muitas possibilidades de se abrir para escutar realmente outras realidades, né? E que não necessariamente vai ser violência para um, pode não ser para o outro, por uma série de questões muito particulares, muito subjetivas, e que aí só um conhecimento. Então, eu não julgo quem não sabe, né? Quando meu marido, sei lá, fica uma semana sem falar comigo, não é sobre mim, é sobre ele. Só que é muito difícil chegar até aqui, né? Então, assim, é um pouco. Eu saio daqui com muita esperança mesmo. Eu falei isso no meu grupo. Eu acho que a gente vai ali nas microescalas, no nosso, né, na micropolítica mesmo, no nosso fazer ético, cuidadoso, é onde a gente vai atuar, assim. É isso. Amei te ouvir, quero te apresentar uma terapeuta ótima, Carol Bueno. Se você estiver precisando, indico ela para esses assuntos. Acho que ela pode ter uma escuta muito empática, no seu caso. Aí, Obrigada pelo Carol. relato. E só um detalhe pequenininho sobre essa grande história que você traz, Aline. Não sei se você percebeu, mas quando você falava aqui no privado, Larissa disse assim: Caramba, isso está acontecendo comigo aqui agora. Sobre todas as histórias que a gente tinha falado há pouco, né? As histórias que são contadas, é muito bom a gente poder, num espaço pequeno como esse, somos, sei lá, hoje 64 pessoas, e você já tem 2 pessoas que estão envolvidas de alguma forma com uma história que ela é incomum e é comum às duas. Eu acho que tem uma prática que diz respeito ao cuidado coletivo, que é a gente se olhar enquanto grupo nesse sentido. Então, é assim, estou falando isso meio que eu fico aqui prestando muita atenção no chat e nas falas. Não estou querendo ser cupido e estou ao mesmo tempo, porque eu acho que vale ter essas conversas, esses matches, porque há pouco espaço para diálogo sobre essas coisas. É isso que eu queria dizer. Então, É obrigado o por ter. próprio debate, né? Eu acho que o debate, É, aquele debate dos pais, dos relatos, eu falei, gente, isso é um laboratório, assim. Eu fiquei encantada como que as pessoas se abriram. E aí vai abrindo portas para outra. Eu acho que isso foi dito aqui, né? Quando você também conta da sua história, você abre espaço para o outro também se abrir, né? E isso é um grupo, né? O curso de psicopedagogia que eu fiz é muito isso, de grupo operativo, né? Então a gente ia se ajudando. E eu acho isso lindo demais, porque é isso, a gente vai aprendendo com o outro, né? E a gente se faz a partir do outro também. Então, é lindo, sim. Obrigada pelo espaço. obrigado também. Obrigado. Vamos chamar o grupo 3, não é isso? O grupo 3 é André? Sim, sou eu. Venha-se embora. Vamos nessa, vou rápido, que ainda tem mais um grupo, né? E já passando da hora. Quais os caminhos possíveis no cuidado familiar que convide os homens ao exercício de uma paternidade atualizada? Esse convite, eu acho que foi capcioso, o que vocês colocaram, né? E tiveram 2 times, ou melhor, 3 no nosso grupo, que era o time do diálogo, né? E tem o time do não diálogo, né? Da luta, da guerra, da raiva, né?
Talvez o terceiro time sejam todos nós que temos os dois dentro da gente, né? E por que que vem a raiva, né? Muitas mulheres falaram, né, dessa coisa de ter que explicar tudo para o marido, de ter que deixar tudo anotado quando viaja, né? E que isso, enfim, chega uma hora que não dá mais. E aí eu lembrei daquela educação que está rolando na Dinamarca, se não me engano, nos países finlandeses, em que eles fazem uma educação de gênero. Eles chamam as meninas, crianças pequenas, e colocam em áreas abertas, jogando pedra, jogando pedaço de madeira, escalando, subindo. E eles pegam os meninos pequenos, colocam numa sala e fazem práticas de cuidado, massagem um no outro, deles cuidarem das bonecas, deles ficarem ali num processo de cuidado, né? Então, os países nórdicos eles estão fazendo, né? Que a gente está só criticando, criticando, porque a gente já sabe, estudos já apresentam, né, que dados de que quando há um envolvimento paterno, né, há um processo aqui eu até peguei um estudo, é, o envolvimento paterno de pais envolvidos podem resultar em 30 a 40% menos problemas comportamentais e emocionais nos filhos, economizando bilhões em custos de tratamento. Então, de 30 a 40% menos problemas comportamentais e emocionais quando há um envolvimento paterno. Isso tem estudo já nas empresas, né, quando há envolvimento paterno, em termos de o quanto que isso é mais produtivo para as empresas, né? Enfim, a gente já sabe de tudo isso, mas a gente não faz, né? A gente não está fazendo. E aí, eu fiquei pensando isso foi o que a gente conversou, mas eu adicionei essa informação, em uma reparação histórica de gênero, né? Então a gente precisa de uma reparação histórica quase como cotas, né? Trazer ali processos de, por exemplo, a gente vai fazer mais reuniões com os pais nas escolas do que com as mães. E aí eu dei o exemplo de um grupo terapêutico que eu tenho, em que eu faço um encontro de pais e mães e um encontro só de pais. Ou seja, as mães têm um encontro só mensal e os pais têm dois encontros mensais de orientação parental. E aí as mães vieram reclamar comigo por que que elas só tinham um encontro. E a minha resposta foi na cara, que vocês não precisam, né? Então, a gente tem esses desafios. E aí eu fiquei pensando, né, enquanto a gente estava aqui conversando, na prática, como é que a gente poderia fazer essa reparação histórica de gênero, como se fossem cotas na prática, né? E fui, viajando aqui nas conversas, né? Por exemplo, consultas, né? Assim, a gente está falando de uma paternidade de classe média, de classe alta. Se a gente for pensar numa paternidade preta, numa paternidade de classe baixa ou numa paternidade neurodivergente, a palavra convidar, ela é muito bem-vinda. O diálogo, ela é muito bem-vindo. A gente pensa em políticas públicas, né, para isso, aumentar, né, a licença paternidade, enfim, tudo isso é muito importante a gente ter esses cenários. Mas falando da paternidade, né, de classe média e alta, essa palavra convidar não cabe, né? A gente não convida quem não quer ser convidado. Você convida uma vez uma pessoa, depois você para de convidar. O pai, principalmente o pai branco, de classe média e alta, ele é um pai não desejante e indisponível, né? Como a gente falou das famílias. Então, não tem o que convidar. E aí eu fiquei pensando, mercados e feiras podiam estar abertos em horários especiais apenas para pais e com desconto. Se o pai vai lá, compra, dá desconto. Produtos de cuidado infantil vão dar desconto para quando os pais forem comprar. As empresas vão dar aumento para pais que são ativos ali no processo, né? Então, consultas do SUS vão priorizar os pais participarem, vão ter mais consultas dos pais, né? Então, reuniões de pais de verdade na escola, não só reunião individual, de chamar só o pai, mas ter mais reuniões só de pais na escola. A gente precisa sabe, desse rebuliço aí, de provocar esse incômodo, tanto nos pais quanto nas mães, para a gente poder mudar esse cenário, porque não adianta só a gente ficar falando, né? Pensando na prática disso. É isso. Muito bom, André. A gente estava hoje de manhã no nosso grupo de estudo falando sobre pais
E algumas perguntas muito boas estão comigo, assim, desde de manhã, que assim, é possível a gente falar sobre paternidade sem falar sobre maternidade? Porque eu acho que muito da raiva vem de bom, vem de tudo, né? E vem também de uma comparação de como um faz versus como o outro faz, e o outro nunca sou eu, né? O outro nunca é tão bom quanto eu, tão dedicado quanto eu, tão íntegro quanto eu, tão tudo quanto eu, quanto uma mãe, né? Então, enfim, acho que essa conversa ela é muito urgente. Acho que a gente imaginar esses cenários, ele é fundamental. Eu de vez em quando sonho, né? Se eu ganho muito na Mega Sena na minha cabeça. E eu faço muitas coisas com esse dinheiro. Eu faço uma clínica social de cuidado. E eu já pensei nisso, assim, cara, é uma clínica social de cuidado onde o filho só é atendido se o pai vier. O filho só vai ter direito a psicólogo, fono, TO, orientação parental, se for o pai que trouxer. Se for a mãe, não vai poder, não vai, desculpa. Não, mas meu filho tá aqui, ó, atirando pedra na rua, não pode, é só o pai. Só se o pai vier é que a clínica garante um tratamento. A minha clínica, quando eu ganhar na Mega Sena. Mas eu gosto de pensar nessas possibilidades. Vou chamar a Débora Alonso. Segura aí, André, por favor, que Débora tinha levantado a mão virtualmente e pronto. Débora, fala aí para ver se a gente está te ouvindo, por favor. Oi, Sim. eu sou do grupo da André. Não, eu só queria acrescentar algumas observações, assim. Primeiro, adorei as ideias do André, aí eu voto nele. Pode, se vier com essas propostas, eu tô dentro. Mas eu acho assim, são pequenas responsabilidades, e eu comentei muito isso no grupo, que a sociedade, de uma forma geral, ainda resiste, né? Então, pequenas responsabilidades que a gente tem, tenta direcionar aos pais, como, por exemplo, na minha escola, na escola que eu trabalho, tem um protocolo de tudo que acontece com a criança tem que avisar ao pai e à mãe. E assim, eu trabalho com educação infantil e primeiros anos do fundamental são crianças pequenas, assim, desde o berçário. E, e esquece toalha e fica doente, tem febre e tá com mal-estar. Assim, como é difícil inserir um protocolo de é, mandar mensagem para os dois, sabe? É sempre a mãe. Na urgência, é sempre a mãe. As pessoas, ai, me distraí, esqueci. Então, como isso foi difícil de implementar? E parece simples, assim, a pediatra dos meus filhos, ela, agora é só da mais nova, né, que meu filho mais velho já é adulto, mas ela tem um grupo de transmissão com as mães. E aí, quando ela foi, né, quando ela começou a atender minha filha, eu falei, eu mandei o número do meu marido, falei assim, não, você pode acrescentar ele? E ela falou assim, não dá, porque não cabe. Como num grupo cabe todas as mães que não param de chegar e não cabem os pais? Sabe que retrocesso? É uma pessoa extremamente conhecida na minha cidade, aqui em Niterói, sabe? Uma ótima profissional, num sentido médico, mas num sentido social muito que vive. E aí eu falei assim, cara, só você vai levar a Liz na consulta. E só ele leva a Liz na consulta. Porque eu tenho um filho mais velho, sempre levei sozinha, fui mãe solo por um tempo. Eu falei assim: ótimo, a Liz é reparação, você que leva. E ele que leva a Liz na consulta dela, sabe? Eu recebo a mensagem, mas ele que leva na consulta. E porque é isso que provoca na gente raiva, assim. Algumas pessoas, quando a gente fez o segundo encontro, é, a mulher recebe muito assim, né? A mulher mãe recebe com muita raiva essa ideia do convite. Calma aí, convite pode ser aceito ou não. Como assim? Uma mãe não tem essa opção, né? Ela tá ali. A responsabilidade é colocada, é imposta. E, e assim, a gente traz isso. E aí eu fiquei tentando, não, tá, mas vamos tentar pensar num lugar que é difícil a gente se distanciar, porque
o tempo inteiro durante as aulas, essas situações nos atravessam, né? De uma forma muito profunda e pessoal mesmo, assim. A gente escuta relatos pessoais o tempo todo aqui. E então isso nos atravessa muito. E, e aí eu falei assim, cara, não, e como orientador parental, o que que a gente faria, sabe? E a gente tentando retomar isso. Porque né? Como é que você atenderia uma família? Se você quisesse engajar essa família engajar esse pai, né, na participação desses cuidados, na construção também dessa família. E é difícil, assim, né? Ah, vamos propor acordos, foi o que eu falei, assim, incentivar diálogo, mas não um diálogo que chega a partir de uma insatisfação, da briga, mas acordos quase que burocráticos mesmo. Isso já funcionou. Eu achei que foi funcional para algumas famílias que eu orientei, e na minha casa funcionou assim, quando a gente falou assim, eu comecei a me colocar sobre o que eu esperava e a gente começou a fazer acordo. Olha, isso vai ser você, isso vai ser você, isso vai ser você. Eu acho que Larissa que falou, pô, acho que foi a Karine, falou assim: eu fiz isso com meu marido, mas eu peguei, passei na frente e fiz negócio antes dele, porque eu tô tão acostumada a fazer que eu também tenho que me educar, porque leva tempo. E ele falou assim: por que que você fez? Isso era meu. Ele questionou, que bom que ele questionou, né? Porque não se acomodou. Aí, uma outra segunda observação e última sobre o projeto do André, um deles, mas de convocação dos homens, dessa ideia de provocar essa discussão sobre cuidados sobre os filhos, sobre a família, entre os homens. Eu comentei assim de um projeto do trabalho do meu marido que foi muito legal. é, que assim é uma profissão, ele trabalha com tecnologia, uma profissão infelizmente majoritariamente masculina. E aí eles fizeram um projeto, tinham muitos pais e com filhos PCDs e crianças autistas e tal, e eles fizeram um projeto de encontro e acolhimento dessas pessoas, desses pais. Então, eles têm um momento de discutir, de conversar sobre isso. Eles recebem algumas pessoas também para falar, mas eu achei incrível, assim, porque ensinar o cara, né, o pai, a falar sobre família, a falar sobre filho, a se engajar nesse cuidado, isso não vir da mãe, é ótimo, né? Porque isso precisa não vir só da mãe, precisa a sociedade educar. E eu achei maravilhoso. E aí, uma vez. Meu marido, ele é muito amigo de infância do marido da Constância. Acabei de ver que ela está aqui na pós. E eles vieram para o Brasil. E aí meu marido se encontrou com o marido dela. E aí ela falou assim. é, E aí ele estava falando, eu estava conversando com o Kaique das meninas. E aí a gente estava falando. E eu falei assim, ai, que maravilha. Gente, que bom que está conversando de filho. Está conversando de família. Tá com... Cara, assim. Os homens não conversam de família, não conversam de filho, não conversam sobre os seus sentimentos, não conversam sobre as coisas que passam na casa, não conversam sobre o sabão em pó que eles usam para lavar roupa. Só a gente conversa sobre cuidado. Só a gente, né? E eu fiquei assim, fiquei tão feliz. Aí o Constância, viu? Conversaram sobre sabão em pó, sobre criança, sobre tudo mais. Achei ótimo. É isso, meu relato. Desculpa aí a demora. Obrigado, querida. Vamos chamar André, depois Bela, Tá. ainda sobre esse tema, e depois a gente vai para o quatro. Fala, meu irmão. É rápido, é só que dá vergonha depois de entrar as pessoas que acrescentam, mas assim, só para complementar um pouco o que o André estava dizendo, eu presto um serviço para uma escola ali num bairro aqui em São Paulo, lá na Zona Sul, chamado Pedreira, que é uma zona de vulnerabilidade assim, quebrada boa, sabe? E eles dão um técnico para molecada de hoje vai fundamental 2 e médio. Então a molecada faz um contraturno, não é um colégio. E aí eu só queria trazer a palavra que eles usam lá, que é condição. Então não é convocação, nem convite. Então, para você matricular o seu filho, o pai e a mãe, e a gente está falando de gente da perifa pesada, né? Esse negócio é o pessoal do 7x7,
não é nem o 6 por 1, é o pessoal que vai trabalhar pra caramba, mas é condição você participar de 2 encontros mensais que tem pai e mãe, né? Então tem encontros lá, tipo uma escola de pais que a gente faz, a gente vai tratar com eles, meu, de vacina da HPV a parentalidade autoritária, entendeu? Então, assim, é um puta negócio legal, só que é condição. Os caras podem, no ano, tomar 3 faltas. E a falta, ela é quando não vai o pai ou a mãe. Então tem que ir os dois. Ah, pô, André, tem caso do menino que o pai sumiu, que o pai não sei. Não, né? Tem isso. Mas se tem um pai ali na certidão, se tem um pai ali no RG, esse pai tem que estar lá junto com a mãe. E eu acho isso animal. Eu acho que a palavra convite é legal, convocação é bacana, mas condição é uma palavra interessante. Você condicionar o outro a isso. Então, ó, você quer estar aqui? É super legal, né? As empresas vão disputar o seu filho, né? Porque a molecada sai formada em um monte de coisa lá. Mas a condição para isso é. E aí você coloca a condição dentro. Isso é só para trazer. Então, meu voto também é do André, viu, André? Você vier para A São Paulo. quebrada mostrando uma outra realidade. Olha aí, realidades possíveis. Imagina que revolução as escolas particulares da Zona Oeste de São Paulo se inspirarem na Zona Sul, criando uma condição de relação, né? Acho foda isso. Muito bom. Obrigada, querida. Isabela. Eu achei muito interessante o pessoal falando agora sobre esses protocolos de grandes instituições, grandes, pequenas, né? Mas estou dizendo da instituição, não família, porque eu fui do grupo um e a gente falou um pouco sobre esse papel da instituição nesse convite da sociedade de participar do cuidado. E a gente refletiu bastante sobre isso, assim, o quanto que também nós, como profissionais e educadores, a gente também tem esse lugar em instituições, né, de colocar esses protocolos à tona. E aí eu já tinha levantado a mão antes do André falar, assim, agora que o André falou, ficou assim, é isso, entendeu? É isso, olha lá, funciona. Tá vendo? Vai, dá certo. Porque foi justamente esse lugar, assim, de. Eu entendo a importância da gente fazer esse trabalho de formiguinha, de tijolinho, né, desses encontros com as famílias, da gente ter essa escuta, esse trabalho individual, que também é muito importante, mas me vem essa sensação de, tipo, precisamos de um trabalho maior, um tijolão, a gente precisa de tijolos maiores sendo colocados, né? E quem vai fazer isso são as instituições. E como a gente, como indivíduo profissional, a gente consegue trazer peso para esses grandes blocos, né? Para esses grandes tijolos, assim. E aí foi esse link que me veio, assim, do quanto que a instituição está presente em todas essas perguntas que a gente já respondeu até agora. E vamos para a próxima. Muito bom, Bela. Obrigada. Imagina. Grupo 4 para a gente encerrar nossa noite. Quem vem do grupo 4? Dos grupos Oi, 4. eu. Vamos Eu, lá. Carol. Bom, primeiro eu quero falar que eu moro em São Paulo há um tempo, mas eu sou de Curitiba. Prazer, Carol. É. Segundo que, antes de ler minha pergunta, né, vou tentar ser breve pelo tempo, mas o Fabiano trouxe um incômodo lá no começo dessa nossa discussão no grupo grande, né, que ele relatou ali. Nossa, é engraçado, né? Porque a gente vive várias questões ao longo da existência da humanidade, né? Sempre teve problemas com as crianças, né? E hoje a gente está aqui discutindo, e o incômodo dele era muito nesse sentido da contemporaneidade, né? Da situação, da gente colocar essa palavra, inclusive, né? Para ser utilizada essa palavra para a gente debater os assuntos atuais e tal. Mas automaticamente me remeteu àquela palavra assim, que meu pai falava e que quando eu cresci eu me vi falando também, não, mas no meu tempo era diferente. Lá no meu tempo, as coisas caminhavam dessa forma. Acontece que na real, né? Até a Vera Iaconelli fala aí no livro dela de Como Criar as Crianças no século XXI, ela fala dessa construção histórica e cada tempo tem seu tempo, e cada realidade tem sua história, e cada contexto tem seus problemas, né? E aí a gente está aqui hoje, acho que nesse grupo tão grande, tentando entender esses problemas tão atuais
tão presentes na vida de todo mundo que está aqui, né? E como a gente, enquanto educador parental, e agora eu vou para a pergunta, pode tentar solucionar, né? E qual é esse nosso papel aqui, né? E qual é esse nosso lugar de atuação, né? Então a pergunta, ela traz aí esse lugar de reflexão, né, do papel do educador parental para desempenhar, né, como ele pode desempenhar esse cuidado com as crianças e adolescentes diante da fragilidade do lugar simbólico do adulto nas famílias contemporâneas, né? E por isso que eu trouxe esse burburinho, ficou lá do começo da nossa conversa, para fazer um link com o que a gente conversou e debateu na nossa sala, né? O nosso grupo foi um grupo que conversou bastante, discutiu, dialogou bastante ali sobre esse assunto, né? Desse papel, né? E quanto é importante, primeiro, a gente entender esse contexto histórico que a gente foi vivendo, que foi passando ao longo da história e da humanidade, e hoje onde a gente se encontra, né? Nesse momento tão frágil mesmo, né? Nesse momento que essa fragilidade faz com que a gente duvide muito desse lugar, né, de atuação do próprio adulto enquanto pai e mãe ali daquela criança, né? O que é certo, o que é errado, qual é a receita para eu fazer isso, né? Mas não existe receita, afinal de contas, né? Então, que caminho que eu sigo? E a resposta pronta, ela não existe, né? E a gente entra nesse lugar mesmo de educador parental para tentar ali encontrar algum caminho possível, talvez com essa família, seja simples ou seja complexo, diante do que a gente pode colocar ali, né, para a família, um momento de apoio, mas entendendo que o papel de protagonista dessa história tem que ser da família, do pai e da mãe. Eles que precisam ser os protagonistas desse percurso, né? E a gente vai estar num lugar ali enquanto papel de atuação, né? E grupo, por favor, depois vocês me complementem, né? Obviamente, mas de construção desses vínculos que são importantes, né? De, num primeiro momento, ter uma escuta muito ativa ali com aquela família para entender esse contexto ao qual ela pertence, essa criança, essa família, né? Quais foram as histórias que contemplam ali tudo que eles viveram. E essa escuta, ela não pode ser só ativa, né? Eu comecei falando de uma escuta ativa e o grupo foi complementando, mas também precisa ser afetuosa, né? Precisa também contemplar também ali o lugar do acolhimento. Então, é uma escuta que ela é envolvida, né? Imbuída de muitas palavras importantes que a gente precisa levar em consideração, né? Uma escuta que ela precisa ser sem julgamento, enfim, a gente precisa tentar ao máximo, né, construir ali junto com aquela família algum caminho que seja um norte, que seja um lugar de amparo, um lugar de contorno, um equilíbrio aí para todos, para que de fato seja um pouco mais fácil lidar com o dia a dia, né? E o que está sendo posto ali para todo mundo. A gente discutiu também um pouquinho sobre esse lugar das emoções, né? O quanto a gente, quanto adulto, e os pais atuais, eles não sabem também nomear as emoções que eles sentem. Na nossa época não tinha um estudo sobre emoções. Hoje em dia tem vários livros, né? Enfim, cartilhas prontas ou não, currículo muito bem desenhado que fala bastante sobre emoções e a pauta das emoções como tema, ela surgiu e ela faz parte de um currículo dentro da própria instituição, escola, mas também dentro da própria instituição familiar. E antigamente não era tão debatido e hoje está muito em pauta, né? Então, o quão importante é a gente conseguir entender e alfabetizar, a gente usou até esse termo no grupo ali, né? Alfabetizar ali alguns adultos para realmente se vulnerabilizar, né? Coisa que a gente faz bastante aqui, que eu acho muito bonito, e para que consigam também nomear aquilo que eles estão sentindo, assim como as crianças, né? Para a gente encontrar um caminho ali que, de fato, exista a partir de algo que está sendo sentido, né? É algo que está sendo vivido ali, mas que envolve também ali um lugar de sentimento, que é ali que a gente vai encontrar a tal da conexão, né? E a gente falou também bastante do lugar do adulto enquanto pessoa, né? Você é o adulto da situação, quando a gente está falando, né, de educação parental, para o adulto se colocar e se conscientizar nesse papel de adulto, né? Muitas vezes a gente esquece, e isso foi bastante debatido ali, e acaba indo para um embate, quando na realidade o adulto precisa se colocar nesse lugar o tempo todo de que ele que vai ter que cuidar daquela situação. Como ele vai cuidar da situação, muitas vezes não vai ser o melhor caminho, ou vai, né? Mas acho que é importante ele se colocar no lugar do adulto, né? Acho que isso que a gente falou também ali enquanto grupo. E aí, finalizando, né? Acho que vai nesse papel, né? O educador parental vai num papel muito de construção ali,
dos vínculos para que os pais sejam protagonistas. A gente falou bastante numa orientação desse caminho, né? Encontrar um equilíbrio ali. Oi? Desculpa, encontrar um equilíbrio ali, né? E aí, quando a gente olha para tudo isso, né? Aí, enfim, eu li 3 livros que foram falados aqui na pós, né? Esse da Vera Iaconelli, que eu já citei. Aí o outro que eu entro aqui para citar também, para fazer parte dessa minha resposta, que é o Eu, Mamãe e Eu, da Maya Angelou, porque todo mundo pode reescrever um caminho, né? E ela reescreveu um caminho maravilhoso ali, né? No percurso dela enquanto mãe. E para finalizar, um outro livro também que eu li que faz parte, que acho que faz muito sentido aqui para essa resposta, são Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que eu acho que isso é bem importante para a gente quanto ser humano. A Lua falou lá num vídeo dela inicial, antes de começar a pós, que eu acabei ouvindo enfim, e lendo, que eu acho que a gente, enquanto educador parental, assim como a família, quando a gente pensa em um atendimento, né, a gente precisa entender esses 4 princípios. Acho que eles seriam fundamentais para a gente, enquanto, né, seres humanos, nessa proposta que a gente está se propondo a fazer, assim, né, que são os 4 caminhos, os 4 compromissos que são, né, seja impecável com a sua palavra, né, as palavras, elas têm imenso poder, não leve nada para o lado pessoal. Então, quando alguém fala de você, ela não está, né, na realidade, ela está na realidade expondo a si mesma, né. E não tire conclusões, atenha-se apenas à realidade imediata e concreta, sempre dê o melhor de si em qualquer circunstância. E aí eu finalizo com esse livro aqui, até falando um pouco de tudo que foi relatado aqui no decorrer do dia de hoje também, né? Porque fato é que a gente acabou aqui contando algumas situações e algumas histórias relacionadas ao que foi discutido nesse módulo, mas que tem total relação com isso, assim, né? A gente, às vezes, enfim, acaba pegando para a gente algo que é dito pelos outros, quando a Joy, né, citou lá o caso do cabeleireiro, e aí, de fato, né, o quanto aquela pessoa não estava falando dela mesma, né, enfim, e o quanto é legal a gente ter isso em mente, assim, importante que a gente tenha um embasamento para que a gente consiga, de fato, exercer essa função, que, ao meu ver, é tão bonita, assim, né? Enfim, é isso. Muito bom te ouvir, Carol. Alguém mais quer complementar essa fala da Carol em relação a essa 4ª e última pergunta, gente? Acho que está todo mundo cansado. Cansa, cansa. Essa discussão aqui, ela nos convoca, né? Nos coloca em movimento. Mas muito obrigada. Acho que é muito bom a gente ter esse espaço onde a gente fala um pouco da gente também, né? A gente se traz mais. Durante as aulas a gente não tem esse momento com os especialistas. Então, acho que é importante a gente ir criando, porque assim a gente vai se conhecendo, né? Hoje o Peu já fez um Tinder aí de mulheres que estão atravessando diagnósticos dos seus maridos para que elas se reconheçam e se tenham. Então, acho que é nesses momentos aqui da pós que a gente vai fazendo isso. Muito obrigada. Carol, queria te agradecer também. Só tem um ponto da tua fala que eu queria resgatar e que eu acho que serve para os demais grupos. Se a gente perceber bem, nas 4 perguntas, a gente tenta colocar os pés de todo mundo no tempo presente. Então, assim como no grupo 4 e adjacências, né, 4, 8 e 12, a gente falava lá da contemporaneidade, das famílias contemporâneas de forma explícita. Em outra pergunta, a gente falava da realidade que estava posta de determinada família, né? Então, nas 4 perguntas tem isso. E isso diz respeito a uma coisa, hoje de manhã a gente falou um pouco sobre isso, mas eu vou trazer bem rápido para cá, que é o seguinte: a gente constitui a nossa imaginação a partir de uma coleta memorial, não tem outro jeito da gente fazer isso. A gente não imagina do zero nenhuma tecnologia, nada que não seja natureza parte de uma premissa do zero, nada, 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 nada. Nós, inclusive, somos uma espécie que se descola da natureza, emulando coisas para a gente poder. E as tecnologias vão. Só que eu acredito, e aí dessa fala que Carol trouxe, quando a gente fala mesmo disso, né? Cada tempo com seu problema, eu gosto muito de pensar nessa ideia, e gosto de pensar também que cada lugar pode ter uma resposta distinta.
E eu estou sentindo que a gente está esquecendo um pouco de levar isso em conta. E digo isso porque a gente precisa fazer convites múltiplos, e é convite mesmo. A gente precisa fazer convite para os homens, assim como precisa pedir, convidar as mulheres a se retirarem. Porque em alguns casos familiares, as mulheres deixam o bilhete, eu acho que foi Débora que falou isso, deixa o bilhete escrito sobre o que é para fazer quando ela viaja. Não façam isso. Se as mulheres não diminuírem esse campo de atuação, se elas dominarem tudo, até quando elas estão viajando, quando elas deveriam estar com as amigas, quando elas deveriam estar sozinhas contemplativas, quando elas deveriam... É convite também. Em alguns lugares, como o André bem trouxe, o exemplo da quebrada que eu adorei, a condição funciona. Em determinados lugares é uma cilada. Por que uma cilada contemporânea? Porque o capitalismo não vai deixar. A gente não vai. Olha, eu lembro de Silvia Chiarelli, uma das maiores educadoras que esse país já teve, infelizmente nos deixou, quando um pai trouxe na reunião o seguinte: poxa, só tem 2 meninos na turma, vamos chamar, fazer uma bolsa aqui, tal, a coisa. E Silvia disse: não, porque isso aqui não é um pub que a gente vai dar meia cerveja para cada um. Isso aqui é um processo pedagógico e vai ter hora que vai ter mais meninas, vai ter hora que vai ter menos. Na turma do seu filho tem menos meninos. Não é? Até meia-noite, chopp grátis, chopp duplo. Ela usou esse exemplo para ele lá. Então, vai ter lugares que as coisas vão funcionar, vai ter lugares que não vão funcionar. A gente precisa ter muita sensibilidade na nossa atuação como educadoras e educadores parentais, para entender que não é a partir apenas de uma lógica temporal. E também no entendimento nosso, que vai dar um puta trabalho para a gente fazer, de que a história só é contada de forma linear, porque a gente inventou isso. Porque a gente inventou um tal calendário. Mas o aprendizado, ele não é linear. Então, a gente precisa lembrar que as condições de tempo, de cronologia ou de kairos, elas precisam ser também desobedecidas. Há problemas de hoje que já foram até tratados lá atrás, ou experimentados, um cuidado lá atrás, e que funcionou, mas que foi abandonado, ou foi suprimido por uma lógica neoliberal e tal. E a gente talvez precise aprender para resgatar. Há coisas que um lugar vai dizer: isso aqui funciona muito para a nossa comunidade, para o nosso território. E outro lugar vai dizer: isso aqui não entra. E aí, qual é o nosso papel? O nosso papel é um papel de sensibilização coletiva, porém também individual, com realidades com as quais a gente vai ser confrontado, que não correspondem à realidade que a gente vive, por melhor que a gente seja na nossa atuação. E esse é um convite muito bonito, eu acho, de se fazer assim no coletivo. E aí eu acho massa as pontuações que você trouxe, Carol, do seu grupo, porque a gente está falando de um tempo do agora e de uma urgência. Tem uma latência em pensar nesse cuidado familiar. E é por isso que a gente está aqui reunido, né? É exatamente por isso que a gente está aqui 11 horas da noite. Por outro lado, se esse convite não ressoar individualmente, a gente pode encontrar um problema na hora da nossa atuação, da gente não conseguir se sensibilizar como educadoras e educadores para as questões de tempo e de lugar que a gente não alcança. Lá na pergunta 2. A gente alcança simbolicamente. Essa palavra está lá proposital. A gente pode alcançar materialmente quando a gente senta de frente de uma família que tem uma mulher que está trazendo a problemática dela naquele núcleo familiar, e a gente está falando do papel materno na sociedade, e a gente alcança no olhar. A gente alcança na escuta, que não é somente uma escuta ativa e afetiva, ela é uma escuta generosa com a realidade da outra pessoa que eu sequer conheço. Mas no processo de educação parental, eu me coloco à disposição com a minha ignorância. Às vezes eu tenho medo, gente, de num processo formativo como esse, a gente está preocupado, maior parte das vezes, em condensar os conhecimentos para levar para as famílias. Eu sugiro que a gente também faça o exercício de condensar as nossas ignorâncias, de dizer: não sei, eu preciso lhe ouvir para lhe dizer alguma coisa. Então, agradeço pelas colocações desse grupo 4. Acho que esse grupo 4 traz, e aí ele nasce da aula de Lua falando de hierarquia e afetos, e no processo mais radical de entendimento é por conta das hierarquizações que a gente está com esses nós familiares que a gente está.
A gente precisa se desvencilhar desse construto do que é a hierarquia a partir do poder. A gente precisa imaginar outros modos e a gente só vai conseguir imaginar esses modos a partir das nossas experiências individuais e coletivas. Não há outra maneira de imaginar. A gente não vai imaginar do zero, cuidado. Isso não existe. Nunca existiu na história da humanidade. Não é agora, da era industrial para cá. Não existe. A gente só imagina porque a gente coleta memória. E eu posso sim coletar a memória de Carol, que está lá em Curitiba, que é uma cidade que a gente ama, né, amor? Carol, qualquer dia eu conto qual é a brincadeira com Curitiba. Mas eu acho que o problema é nosso, não é de Curitiba, porque a gente é muito caloroso. Só isso. E aí tem esse pensamento que a gente precisa levar em consideração. Então, faço esse convite aqui depois desse grupo 4 e tentando, de alguma forma, aprender com as palavras que você trouxe, Carol, pensando que, assim, caramba, gente, é isso mesmo. A gente está o tempo todo lidando com esse paradoxo no processo de aprendizagem, que é, eu quero mais conhecimento, mandem, me contem das suas realidades. E, ao mesmo tempo, dizendo, eu não sei nada. E aí eu vou sentar com a família de um determinado lugar, de um espaço, que eu não sei e não saberei nada. E o que é que eu faço diante disso? E aí as relações familiares, que são que correspondem a esse eixo que abre a pós, elas são esse convite ao desconhecido. A pós começa de um lugar abismal. Como é que a gente começa uma pós dessa falando de relações familiares? É porque a gente está com problemas no entendimento dos conceitos sobre família e é porque a gente está com problemas no entendimento dos conceitos sobre relação. É por isso que a gente começa desse ponto. Porque é pedagógico que a gente pule primeiro do abismo, aí depois a gente conversa sobre os paraquedas que a gente vai encontrar no caminho. Mas é só isso, não vou me estender não. Obrigado pela sua partilha, Carol e grupo. Mais alguém? Tá todo mundo querendo já musiquinha, né? Então, Marina. Gente, muito obrigado pelo encontro de hoje. Vou encerrar porque está todo mundo caladinho aqui da coordenação.